Fala pessoal, tudo bem? Então a dica de hoje vai um pouco mais saxofonística, né? Vai ser sobre a introdução, né? Para vocês começarem a utilizar aí o sol harmônico, tá? Seria para a gente começar a utilizar no fraseado. Só para categorizar aqui, para ficar fácil aqui na didática, a gente poderia pegar uma frase, por exemplo, do Michael Brecker, do Joe Coltrane, enfim, né? Frases já aí super tocadas, etc e tal. Só que no começo, e até para vocês começarem a introduzirem isso no caminho de vocês, de uma certa forma, esse tipo de fraseado ele fica um pouco artificial. Isso não tem nada de errado, isso não é pejorativo, mas é só para a gente categorizar aqui, para vocês entenderem bem o que eu quero falar, tá? Por quê? Porque isso, usando essas frases de uma forma um pouco mais artificial, ah, a tendência é que eu sempre toco elas do mesmo jeito, né? Sempre tocando do mesmo jeito. Nessa outra proposta, até que é um pouco mais introdutória, até mais fácil de assimilar também, é vocês já fazerem isso dentro do fraseado de vocês, tá? Ah, o porquê essa diferença? Porque fica mais orgânico, fica mais fácil de assimilar, né? Então, por exemplo, eu vou tocar aqui, ó. Então, né, só para quem ainda não conhece, tal. Então eu vou fazer o sol agudo com a chave, com o chaveamento do dó grave, né? Então a gente tem a série harmônica. Então primeiro seria o dó, né, da série harmônica. A segunda seria o próprio dó oitava acima. Isso com a mesma posição. E a outra nota dessa série harmônica seria o sol agudo. Então eu vou tocar o sol real, né? Então, o que eu vou demonstrar aqui? Eu vou tocar, aliás, a estratégia aqui é sempre que eu, não sempre, mas na maioria das vezes que eu tocar o sol agudo, logo em seguida eu vou tocar esse sol harmônico, tá? É importante ir introduzindo aos poucos, nota por nota, né, as notas harmônicas. Então, a dica de hoje vai ser só para introduzir o sol harmônico, tá? Eu vou tocar um pouquinho aqui e depois eu coloco o playback aqui. Então eu fiz um fraseado extremamente livre, só que, digamos assim, meu ponto de apoio vai ser isso. Toda vez que eu tocar o sol agudo, na maioria das vezes eu vou tocar esse outro sol que é o sol harmônico, tá? Então eu vou soltar o playback aqui. Tá, então essa é a dica de hoje, né?
Vocês podem utilizar isso dentro de qualquer rítmica. Então vocês viram que eu fiz meio dentro da colcheia, outros eu fiz de uma outra forma. Então isso é um pouquinho diferente às vezes de uma abordagem utilizar um fraseado um pouco mais artificial. Tá lembrando que não tem nada de errado, é apenas assim um esforço didático aqui para deixar claro, tá? E vocês podem utilizar dessa outra forma um pouco mais orgânica do fraseado de vocês. O único ponto de apoio é o sol agudo. Depois do sol agudo, vocês acrescentam esse sol harmônico, tá bom? Então a minha dica é essa. Um grande abraço. Tchau, tchau.